Título: O milionário médico escondeu segredos chocantes ao oferecer exame à mendiga negra virgem. Mariana, 22 anos, ZL na veia, esfregava o chão do escritório com a fúria de quem lava a própria alma. Mais um dia, mais uma luta. O sonho de ser enfermeira, quase uma miragem no meio da dureza, dependia daquela faxina, do suor que escorria e molhava a camiseta surrada. E Dona Maria, a mãe, esperava em casa com um olhar cansado de quem já viu de tudo nessa vida. E foi aí que ele apareceu, Dr. Ricardo Albuquerque, o cara da TV, o bambambam do coração. Terno caro, sorriso Colgate, um desses que parece ter saído de comercial de margarina. Bom dia, Mariana. Tudo bem por aí? Ele perguntou, a voz macia como veludo. Mariana, que nunca tinha visto o rico tão de perto, quase derrubou o balde. E o que veio depois? Inacreditável. Ricardo, com a maior naturalidade do mundo, ofereceu a ela um check-up completo, de graça, no consultório dele, nos Jardins. Preciso retribuir seu trabalho, Mariana. Cuido de tantos corações, por que não cuidar do seu? E Mariana, com um pé atrás do tamanho do mundo, esmola demais. Já viu, né? Aceitou. A necessidade era gigante. A esperança teimosa. No dia seguinte, lá estava ela, Mariana da ZL, no meio daquele luxo todo, sentindo-se um ET. Mas Ricardo, Ricardo, um príncipe, gentil, atencioso, interessado de verdade na história dela. Falou dos sonhos, da luta, da Dona Maria. E Mariana, besta como nunca, foi se encantando. Uma faísca? Talvez. Impossível? Com certeza. Só que Ricardo tinha um segredo daqueles de fazer filme, de acabar com a reputação, de botar tudo a perder. Um segredo que ele escondia a 7 chaves, mas que Mariana podia jurar pairava no ar como uma nuvem negra, no busão lotado. Voltando para casa, a cabeça de Mariana era um turbilhão. Será que ela tinha feito a coisa certa? Será que aquele conto de fadas não era só uma tremenda cilada? E quando ela abriu a porta de casa, Dona Maria, com uma carta amassada na mão, a encarou com um olhar que Mariana nunca tinha visto antes. Filha, ela disse, a voz embargada, chegou isso para você, de um hospital. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Filha, ela disse, a voz embargada. Chegou isso para você, de um hospital. Mariana sentiu o chão sumir. Hospital? O que será que tinha acontecido? A carta era lacrada, papel timbrado. Cheirava a coisa ruim. Abriu com a mão tremendo, a letra miúda dançando na frente dos olhos. Começou a ler, devagar. Cada palavra um soco no estômago. Era do Hospital Santa Rita, setor de análises clínicas. Falava de um exame que ela supostamente tinha feito no dia anterior. Falava de resultados que não faziam sentido nenhum. Impossível. Ela nunca... O que é, filha? O que diz essa carta?
Dona Maria perguntava, o rosto marcado de preocupação. Mariana não conseguia responder, a voz travada na garganta. A carta dizia que ela estava grávida. Grávida? Como assim grávida? Ela era virgem. Nunca tinha encostado em homem nenhum, a não ser o doutor Ricardo. Aquele príncipe, aquele sorriso colgate. Aquilo só podia ser alguma brincadeira de mau gosto. Mas o hospital, os exames, a seriedade da coisa toda. Mãe, eu não sei. Mariana conseguiu gaguejar, as lágrimas escorrendo sem parar. Dona Maria pegou a carta da mão dela, leu com os olhos arregalados. O silêncio na casa pesava mais que chumbo. De repente, um grito gutural, animalesco, que fez Mariana pular de susto. Dona Maria jogou a carta longe, os olhos vermelhos de ódio. Apontou o dedo na cara de Mariana, a voz cuspindo. No meio daquele turbilhão de dor e confusão, Mariana teve um estalo, uma imagem, um flash, uma lembrança que estava escondida lá no fundo da mente. O consultório do doutor Ricardo, a sala fria, a maca, e ele, Ricardo, com um sorriso estranho nos lábios, dizendo: relaxa, Mariana, isso não vai doer nada. Ela se lembrou de uma picada, rápida, quase imperceptível no braço. Ricardo tinha dito que era só uma vitamina, um reforço para o organismo. Mas agora tudo fazia sentido. A gravidez, o exame, a carta. E o segredo sombrio do doutor Ricardo Albuquerque. Mariana sentiu uma raiva tão grande, tão avassaladora, que quase a consumiu por dentro. Ela não era vítima, não era fraca, não era a favelada ingênua que ele pensava. Ela ia mostrar para aquele playboy nojento do que a Zona Leste era capaz. Com os olhos cheios de fúria, Mariana encarou a mãe. Não, mãe, a senhora está errada, eu não fiz nada, fui enganada, mas eu vou provar, eu vou acabar com a vida daquele homem, custe o que custar. Dona Maria, ainda transtornada, olhou para a filha com um misto de surpresa e medo. Que homem, Mariana? Do que você está falando? Mariana respirou fundo, a voz firme pela primeira vez. Do doutor Ricardo Albuquerque, mãe. Ele me drogou e me engravidou. E ele vai pagar por isso. Naquele momento, o telefone tocou. Dona Maria atendeu, a voz trêmula. Alô? Sim, é ela. Quem fala? O quê? Dona Maria empalideceu. Deixou o telefone cair no chão, os olhos fixos em Mariana. Filha, é para você. É da polícia. Eles querem falar sobre o Dr. Ricardo. Dizem que ele foi encontrado morto no consultório, com sinais de violência. Filha, é para você. É da polícia. Eles querem falar sobre o Dr. Ricardo. Dizem que ele foi encontrado morto no consultório, com sinais de violência. Mariana sentiu o estômago revirar. Morto? Ricardo morto? Como assim? Não, podia ser. Não depois de tudo que ela tinha acabado de descobrir. A raiva, a fúria, a sede de vingança. Tudo aquilo se transformou em um medo gelado. Pegou o telefone da mão da mãe, a voz tremendo tanto que mal conseguia falar. Alô? Quem fala? Sou eu, Mariana. A voz do outro lado era fria, profissional. Senhorita Mariana, precisamos que compareça à delegacia agora. Temos algumas perguntas a fazer sobre o Dr. Ricardo Albuquerque. Desligou o telefone. As pernas bambas. Olhou para Dona Maria, que a encarava com os olhos arregalados, cheios de perguntas. Mãe, eu não sei o que está acontecendo. Eu juro, eu não fiz nada. Dona Maria se aproximou, o rosto marcado de preocupação.
Calma, filha. A gente vai resolver isso. Eu acredito em você. Mas me conta tudo. Tudo mesmo. Mariana respirou fundo e começou a contar. Contou sobre o emprego, sobre o doutor Ricardo, sobre o exame, sobre a carta do hospital, sobre a gravidez. Contou sobre a picada no braço, sobre a desconfiança, sobre a raiva. Contou tudo, tintim por tintim, sem esconder nada. Dona Maria ouvia em silêncio, o rosto cada vez mais pálido. Quando Mariana terminou, o silêncio na casa era ensurdecedor. Dona Maria pegou nas mãos da filha, os olhos cheios de lágrimas. Minha filha, que horror! Que monstro esse Ricardo! Mas calma, a gente vai provar sua inocência. Eu vou com você na delegacia. Saíram de casa de mãos dadas, o medo pairando no ar. No caminho, Mariana não conseguia parar de pensar. Quem teria matado Ricardo? E por quê? Teria alguma ligação com o que ele fez com ela? Será que alguém sabia dos segredos dele? Chegaram na delegacia, um lugar frio e impessoal, cheio de gente com cara de preocupação. Um policial as conduziu até uma sala pequena, com uma mesa e 2 cadeiras. Pediu para esperarem. A espera pareceu uma eternidade. Mariana sentia o coração bater na garganta. Dona Maria segurava sua mão com força, tentando transmitir alguma segurança. Finalmente a porta se abriu e um homem entrou. Era um delegado, com cara de poucos amigos e um olhar que parecia atravessar a alma. Mariana Silva? Ele perguntou, a voz grave. Sou o delegado Silva. Preciso fazer algumas perguntas. Sentaram-se à mesa. O clima tenso. O delegado começou a perguntar sobre o doutor Ricardo, sobre o dia anterior, sobre o exame. Mariana respondeu a tudo, nervosa, mas tentando ser o eu mais honesta possível. De repente, o delegado fez uma pausa, olhou fixamente para Mariana e disse: Senhorita Mariana, encontramos impressões digitais suas na arma do crime. Uma faca que estava no consultório do Dr. Ricardo. Mariana regalou os olhos em choque. O quê? Não, eu nunca peguei em faca nenhuma. Eu não matei ninguém. O delegado não pareceu acreditar. Temos também um vídeo de segurança que mostra você entrando no consultório do Dr. Ricardo ontem à noite. Pouco antes do crime, Mariana sentiu o chão sumir de seus pés. Ela não tinha ido ao consultório. Isso era impossível. Alguém estava tentando incriminá-la. Mas quem? E por quê? Delegado, isso é um engano. Eu juro que não fui eu. Alguém está me incriminando. Ela implorou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O delegado a ignorou. Senhorita Mariana, a situação é complicada. Você é a principal suspeita do assassinato do Dr. Ricardo Albuquerque. Está presa. Nesse momento, a porta da sala se abriu e outro policial entrou. Ele segurava um envelope pardo na mão. Delegado, chegou o resultado do exame de DNA que pedimos. O delegado pegou o envelope, abriu e leu o conteúdo com atenção. O rosto dele se transformou, a expressão confusa. Ele olhou para Mariana, depois para Dona Maria e disse, a voz embargada: Isso não pode ser. Ele respirou fundo e continuou. O exame de DNA, ele revela que a senhora Maria Silva é a mãe biológica do Dr. Ricardo Albuquerque. Ele respirou fundo e continuou. O exame de DNA, ele revela que a senhora Maria Silva é a mãe biológica do Dr. Ricardo Albuquerque. O silêncio na sala era ensurdecedor. Mariana olhou para a mãe, procurando alguma explicação, mas o rosto de Dona Maria estava petrificado, os olhos arregalados em puro terror. Não, isso não pode ser, Dona Maria sussurrou, a voz quase inaudível. É mentira! Uma mentira suja!
O delegado Silva encarava com um misto de incredulidade e pena. Senhora Maria, o exame é conclusivo. Não há margem para erro. A senhora é a mãe biológica do Dr. Ricardo Albuquerque. Mariana sentiu o mundo girar. A mãe do Ricardo? Aquele monstro. Impossível. Era como se a realidade tivesse se estilhaçado em 1000 pedaços e ela não conseguisse mais juntá-los. Mas como? Mariana conseguiu perguntar, a voz embargada. Como isso pode ser verdade? Dona Maria desabou na cadeira, as mãos tremendo tanto que pareciam querer fugir do próprio corpo. As lágrimas escorriam pelo rosto enrugado, manchando a blusa surrada. Eu nunca contei para ninguém, ela murmurou, o olhar perdido no vazio. É uma história antiga, uma história que eu enterrei no fundo do meu coração. E então, Dona Maria começou a contar. Falou de um amor proibido, na adolescência, com um homem rico, casado. Um amor que a deixou grávida e sozinha. Falou do medo, da vergonha, da humilhação. Falou de como foi obrigada a entregar o filho recém-nascido para adoção, para não destruir a família do homem que amava. Eu nunca soube quem o adotou. Ela chorava, o corpo tremendo. Só soube que ele teria uma vida melhor, uma vida que eu não podia dar. O delegado Silva a interrompeu, a voz firme. Senhora Maria, está dizendo que abandonou seu filho? E que esse filho é um Dr. Ricardo Albuquerque? Dona Maria assentiu, as lágrimas inundando o rosto. Sim, é ele. Eu juro, eu nunca imaginei, nunca pensei que ele... Mariana não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A mãe, a mulher que ela tanto amava e admirava, era a mãe do homem que a tinha drogado e engravidado. O destino era cruel demais para ser verdade. Mãe, por que você não me contou? Mariana perguntou, a voz embargada. Por que você guardou esse segredo por tanto tempo? Dona Maria olhou, o rosto marcado de dor. Eu tinha medo, filha. Medo do que você ia pensar de mim. Medo de perder você. De repente, a porta da sala se abriu com um estrondo. Um policial entrou correndo, a voz ofegante. Delegado, temos novas informações sobre o caso do Dr. Ricardo. Encontramos uma carta que ele escreveu antes de morrer. O delegado pegou a carta, abriu e começou a ler. O rosto dele se contorceu em uma expressão de surpresa e repulsa. Meu Deus! Ele murmurou, a voz chocada. Isso é inacreditável. Ele ergueu os olhos para Mariana e Dona Maria, o rosto pálido como cera. Senhoritas, essa carta muda tudo. O Dr. Ricardo, ele confessou que sabia que Dona Maria era sua mãe. E ele planejou tudo isso. Ele queria se vingar dela, por tê-lo abandonado. Mariana sentiu o sangue gelar nas veias. Vingança? Ricardo queria se vingar da própria mãe? Mas por quê? O delegado continuou lendo a carta, a voz trêmula. Ele diz que a drogou Mariana, para fazê-la acreditar que estava grávida. Ele falsificou os exames e enviou a carta para sua casa, tudo para destruir sua vida e fazer Dona Maria sofrer. As palavras do delegado eram como facadas no coração de Mariana. Ricardo era um monstro, um psicopata capaz de tudo para se vingar da mãe que o abandonou. Mas a carta não parava por aí. No final, em letras trêmulas e desesperadas, Ricardo confessava: Eu não consegui acabar com a minha própria vida. Mas eu sei que ela vai me odiar para sempre. Isso é o suficiente. O delegado Silva respirou fundo e olhou para Mariana e Dona Maria, o rosto sombrio. Senhoritas, o doutor Ricardo não foi assassinado. Ele se matou. Naquele instante, o chão sumiu sob os pés de Mariana. Ricardo tinha se matado? Mas por quê? O que o teria levado a tomar essa decisão?
E o mais importante, o que aconteceria agora? Qual seria o destino de Mariana e Dona Maria, agora que a verdade tinha vindo à tona? De repente, uma sirene soou do lado de fora da delegacia. Uma sirene alta, estridente, que anunciava a chegada de algo terrível. Mariana sentiu um pressentimento ruim, um medo profundo que a paralisava por dentro. A porta da sala se abriu novamente e um policial entrou correndo, a voz desesperada. Delegado, temos um incêndio. Um incêndio na casa da senhora Maria Silva. Parece que foi criminoso. Delegado, temos um incêndio. Um incêndio na casa da senhora Maria Silva. Parece que foi criminoso. Mariana travou. A casa, a Dona Maria, tudo o que elas tinham. Era demais para aguentar. Uma onda de calor subiu pelo corpo, seguida de um frio mortal. Precisava sair dali. Precisava ver com os próprios olhos. Mãe! Mariana sussurrou, a voz sumindo na garganta. Dona Maria só conseguia chorar, o corpo balançando como uma folha seca. O delegado Silva agiu rápido. Levem as duas para a viatura. Preciso ir até lá. Isso tá cheirando muito mal. Em poucos minutos, estavam em meio ao caos. Bombeiros, polícia, vizinhos. A rua parecia um formigueiro. A casa, ou melhor, o que restava dela, cuspia fumaça e labaredas. Mariana tentava se aproximar, mas era impedida pelos policiais. Não pode passar, moça. É perigoso. A angústia era insuportável. Cadê a Dona Maria? Tinha conseguido sair? Será que... Não podia pensar nisso. De repente um grito rasgou o ar. Um grito de dor, de desespero. Mariana reconheceu a voz na hora. Era a vizinha, Dona Célia. A Maria! Ah, Maria tá lá dentro. Ela voltou para pegar as fotos do Ricardo. Mariana sentiu as pernas fraquejarem. Dona Maria tinha voltado para casa em chamas. Por causa do Ricardo? Por causa daquele monstro morto? Sem pensar duas vezes, Mariana se desvencilhou dos policiais e correu em direção à casa. O calor era infernal. A fumaça sufocava, mas nada impediria de salvar a mãe. Mariana, volta aqui! Você vai morrer! Era o delegado Silva, tentando alcançá-la. Ignorou os gritos e avançou, tossindo, tropeçando nos destroços. Precisava encontrar a Dona Maria. Precisava tirá-la dali. E então, no meio da fumaça, viu uma silhueta caída perto da porta. Era Dona Maria. Mariana se jogou no chão, rastejando até a mãe. Estava inconsciente, o rosto coberto de fuligem. Com um esforço sobre-humano, a pegou nos braços e começou a carregá-la para fora. A cada passo, sentia o fogo queimar a pele, o ar faltar nos pulmões, mas não podia desistir. Dona Maria era tudo o que ela tinha. Finalmente, conseguiu chegar à porta. A luz do sol a cegou por alguns segundos. Sentiu braços fortes a puxarem para fora. Estava salva. Deitou Dona Maria no chão, ofegante, desesperada. Os bombeiros correram para socorrê-la. Mariana só conseguia chorar, agarrada à mão da mãe. Ela vai ficar bem, moça. Calma, fizemos todo o possível. As palavras do bombeiro não a confortavam. Precisava ouvir a voz da Dona Maria. Precisava saber que ela estava viva. E então, como um milagre, Dona Maria abriu os olhos. Olhou para Mariana, um sorriso fraco nos lábios. Filha, você me salvou. Eu te amo, mãe. Eu te amo muito. Naquele momento, no meio do caos e da destruição, Mariana sentiu uma paz inexplicável. Tinha salvado a mãe. Tinha provado que o amor era mais forte que o ódio, que a vingança, que a morte. Mas a paz durou pouco. Uma voz rouca vinda de trás a fez estremecer. Que lindo, um final feliz de novela. Mariana se virou,
o coração disparado. Era um homem alto, magro, com um sorriso sádico no rosto. Ele segurava um galão de gasolina na mão. "Quem é você?" Mariana perguntou, a voz tremendo. O homem riu, uma risada macabra que ecoou no ar. "Eu sou o que vocês merecem, a justiça, a vingança." E então ele revelou a verdade. Uma verdade tão chocante, tão absurda, que Mariana se perguntou se não estava sonhando. "Eu sou o Ricardo Albuquerque, e eu não morri. Eu sou o Ricardo Albuquerque, e eu não morri." O mundo parou. As sirenes, os gritos, o crepitar das chamas, tudo sumiu. Só existia aquele cara, parado ali, com um sorriso demente e um galão de gasolina na mão. Ricardo, vivo. "Impossível." Mariana conseguiu sussurrar. "Ah, é bem possível." Ele respondeu, a voz arrastada. "Tudo foi planejado. Cada detalhe. A minha morte, a sua culpa, o sofrimento da mamãe. Uma obra de arte." Ele se aproximou, o cheiro de gasolina invadindo as narinas de Mariana. Ela tentou se levantar, proteger a Dona Maria, mas as pernas não obedeciam. "Não se preocupe, querida. A mamãe já está quase indo para o céu. Uma pena que você vai junto," ele disse, com uma frieza que dava arrepios. De repente, um movimento. Rápido, preciso. Dona Maria, mesmo fraca e ferida, se jogou na frente de Mariana. "Não toca nela!" gritou a voz rouca. Ricardo gargalhou. "Que lindo, mamãe." O instinto materno falando mais alto. "Mas não vai adiantar nada. Hoje, todo mundo queima." E então ele fez o que ninguém esperava. Tirou o galão sobre si mesmo. "Se eu não posso ter a sua aprovação, mamãe, eu vou te dar um show pirotécnico." Ele gritou e acendeu o isqueiro. Uma chama violenta lambeu o corpo de Ricardo, transformando-o em uma tocha humana. Ele gritava, corria, um demônio em chamas no meio da rua. As pessoas se afastavam, apavoradas. Os bombeiros tentavam apagá-lo, mas era tarde demais. Ricardo caiu no chão, convulsionando, até que o silêncio tomou conta. Mariana e Dona Maria assistiam a tudo em choque. A cena era grotesca, surreal. Ricardo, o monstro, tinha se destruído. Mas a história não acabava ali. No meio da confusão, Mariana percebeu algo estranho. Um homem parado na esquina, observando tudo com um sorriso discreto nos lábios. Um homem familiar. Ela apertou os olhos, tentando reconhecê-lo. E então a ficha caiu. Era o delegado Silva. Só que tinha algo diferente nele. Um brilho nos olhos. Uma satisfação macabra no sorriso. Mariana se lembrou das palavras dele na delegacia. "Isso não pode ser." O choque, a surpresa. Será que era tudo atuação? De repente, o delegado Silva fez um gesto. Um gesto rápido, quase imperceptível, com a mão. E um outro homem, escondido atrás de um carro, sacou uma arma. Apontou para Mariana. Antes que ela pudesse reagir, um tiro ecoou na rua. Só que a bala não a atingiu. Acertou Dona Maria, no peito. Mariana gritou, desesperada. Correu até a mãe, que tombava para o lado, o sangue jorrando. "Mãe, não! Por favor, não me deixa!" Dona Maria a olhou, os olhos cheios de lágrimas. Tentou falar, mas a voz não saía. Com o último suspiro, ela entregou algo para Mariana. Um pequeno objeto, escondido na palma da mão. Uma foto. Mariana olhou para a foto confusa. Era uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Mostrava duas crianças. Um menino e uma menina, dada a mão. O menino era Ricardo e a menina era Mariana. Na legenda, rabiscada à caneta, uma frase: "Para meus filhos."
para sempre juntos. Mariana sentiu o mundo desabar. Ricardo era seu irmão? E Dona Maria tinha escondido isso dela a vida toda? Naquele instante, o delegado Silva se aproximou, a arma ainda na mão. Sinto muito, Mariana, ele disse, com um sorriso frio. Mas era preciso. A verdade precisa ser protegida a todo custo. E então, ele revelou o segredo mais chocante de todos. Eu sou seu pai, Mariana. E eu fiz tudo isso por você. Eu sou seu pai, Mariana. E eu fiz tudo isso por você. Aquelas palavras, um raio, um terremoto. Tudo desmoronou de novo. Meu pai, aquele monstro. A foto na minha mão, eu e Ricardo, crianças, felizes, irmãos. Uma vida inteira de mentiras. O delegado Silva se aproximou, o olhar fixo em mim. Você nunca entenderia, Mariana. O mundo é um lugar sujo, e eu precisava te proteger. Proteger de quê? Da verdade? De mim mesma? Você é louco, gritei, a voz embargada. Você matou a minha mãe, o meu irmão. Por quê? Ele sorriu, um sorriso triste e doentio. Sua mãe, ela sempre foi um problema. Um segredo que precisava ser enterrado. E Ricardo, ele era fraco. Um peso na sua vida. Um peso? Meu irmão? Ele era minha família. A única que me restava. E você? Perguntei, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Você é o quê? Um psicopata? Um assassino? Ele suspirou, como se estivesse cansado. Eu sou seu pai, Mariana, e eu te amo, mais do que tudo nesse mundo. Amor? Aquilo não era amor. Era obsessão, loucura, uma doença. De repente, uma sirene. Mais uma ambulância. Os paramédicos correram até a Dona Maria, tentando reanimá-la. Eu me joguei no chão, ao lado dela. Segurei sua mão, sentindo a vida se esvair. Mãe, por favor, não vá. Fica comigo. Ela abriu os olhos, um sorriso fraco nos lábios. Eu te amo, filha. Perdoa meus segredos. E então fechou os olhos. Para sempre. A dor, insuportável. Uma facada no peito. E eu perdi tudo. A minha mãe, o meu irmão, a minha vida. Tudo por causa daquele monstro. Eu me levantei, cambaleando. Encarei o delegado Silva, o ódio queimando nas minhas entranhas. Eu vou te matar, sussurrei, a voz carregada de veneno. Ele riu, debochado. Tente, querida, mas você nunca vai ser como eu. Você é boa demais para isso. Ele estava errado, eu não era boa. Eu era a filha dele. E eu faria o que fosse preciso para vingar a minha família. Eu avancei, decidida a acabar com a vida daquele homem. Mas, de repente, tudo ficou escuro. Apaguei. Quando acordei, estava em um lugar estranho. Um quarto branco, sem janelas. Uma cama, uma cadeira, uma mesa. Nada mais. Onde eu estava? O que tinha acontecido? A porta se abriu e uma mulher entrou. Uma enfermeira, com um sorriso gentil no rosto. Que bom que acordou, Mariana. Estava preocupada. Onde eu estou? Perguntei, a voz fraca. Em um hospital. Você teve um choque muito forte. Precisava de cuidados. Hospital? Choque? Eu me lembrei de tudo. Do incêndio, da morte da minha mãe, do delegado Silva, do Ricardo. Eu preciso sair daqui, falei, tentando me levantar. Calma, Mariana. Você precisa descansar. Ainda está fraca. Não! Eu preciso vingar a minha mãe, achar o delegado Silva. A enfermeira suspirou, um olhar triste nos olhos. Sinto muito, Mariana, mas você não vai a lugar nenhum. Por quê? Perguntei, sentindo o medo me invadir. Ela se aproximou, o rosto sério. Porque você está grávida, Mariana, e precisa cuidar do seu bebê. Grávida? De novo? Não, não podia ser. Isso é mentira! Gritei, desesperada. Eu não estou grávida. A enfermeira pegou um exame, me mostrando.
Positivo. Mas como? Perguntei confusa. O Dr. Ricardo, ele não só te drogou, Mariana. Ele também te inseminou, sem o seu consentimento. Eu não podia acreditar. Ricardo, aquele monstro, ele tinha planejado tudo. Me usar, me destruir, me prender para sempre àquela família doentia. E agora, eu carregava o filho dele no meu ventre. Eu coloquei as mãos na barriga, sentindo um nojo profundo, um ódio incontrolável. Eu nunca deixaria aquela criança nascer. Eu ia dar um jeito, custe o que custasse. Mas de repente, uma pontada, forte, aguda, e uma voz, dentro da minha cabeça. Não faça isso, mamãe. Eu quero viver. Eu arregalei os olhos em pânico. O que estava acontecendo? Eu te amo, mamãe. Por favor, não me machuque. A voz era do bebê. E ela sabia quem eu era. O que estava acontecendo comigo? Eu estava ficando louca? E quem era o pai daquela voz? Ricardo? Ou outra pessoa? Uma pessoa muito mais sombria. A porta do quarto se abriu. O delegado Silva entrou, um sorriso no rosto. Olá, filhinha. Sentiu a minha falta? Olá, filhinha. Sentiu a minha falta? A voz dele, melosa, nojenta. Aquele sorriso dava vontade de vomitar. Mas a surpresa era tanta que eu mal conseguia respirar. Meu pai? Aquilo não podia ser verdade. Você é louco? Consegui cuspir. Ele riu. Louco por você, minha querida. Sempre fui. E então ele se aproximou, devagar, como um predador. Eu tentei me afastar, mas estava presa àquela cama. Impossível fugir. Não se preocupe, Mariana. Eu vou cuidar de você e do nosso netinho. Netinho? Aquele monstro estava pensando em ser avô? Eu nunca vou deixar essa criança nascer. Gritei, sentindo o ódio me consumir. Ele franziu a testa. Não diga isso, Mariana. É nosso sangue. Nossa família. E foi aí que aconteceu. Algo estranho. Uma pontada na cabeça. Uma imagem nítida, clara como água. Eu, pequena, brincando com o delegado Silva. Ele me pegando no colo, me dando sorvete. Ele lendo historinhas para mim antes de dormir. Ele me amando como um pai. A imagem sumiu tão rápido quanto apareceu. Mas o estrago estava feito. A confusão era total. Eu não entendo, murmurei, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ele sorriu, satisfeito. Agora você está começando a se lembrar, não é? E então ele me contou a verdade. Ou pelo menos, a versão dele da verdade. Ele não era meu pai biológico. Era apenas um amigo da família, apaixonado pela minha mãe desde a adolescência. Um amigo que sempre me amou, como se fosse sua filha. O meu pai de verdade, ele não sabia quem era. Minha mãe nunca me contou. Disse que era melhor assim. O delegado Silva, vendo a minha dor, o meu sofrimento, decidiu agir. Queria me proteger. Queria me dar a vida que eu merecia. E para isso, ele precisava eliminar todos os obstáculos. A minha mãe, o Ricardo, todos que pudessem me fazer mal. Eu sei que parece cruel, Mariana, ele disse, a voz suave. Mas eu fiz tudo por você, por amor. Amor? Aquilo não era amor. Era loucura, obsessão, uma doença que o consumia por dentro. Eu olhei para ele, sentindo um misto de horror e pena. Ele era um monstro, sim, mas também era um homem desesperado, consumido pela paixão. Você destruiu a minha vida, gritei, sentindo o ódio me invadir. Ele suspirou, um olhar triste nos olhos. Eu sei, Mariana, mas eu não podia evitar. Eu precisava te salvar. Salvar de quê? De mim mesma?
De repente, um barulho, um estrondo. A porta do quarto se abriu com violência. Um homem entrou, armado, o rosto coberto por uma máscara. Delegado Silva, gritou, a voz rouca. Você vai pagar pelo que fez. O delegado Silva arregalou os olhos, surpreso. Quem era aquele homem? E o que ele queria? Antes que pudesse responder, o homem atirou. Um tiro certeiro, no peito do delegado Silva. Ele caiu no chão, agonizando. O sangue jorrava, manchando o chão branco. Eu gritei, apavorada. O que estava acontecendo? Quem era aquele homem? Ele se aproximou de mim, o olhar fixo. Não se preocupe, Mariana. Eu estou aqui para te proteger. E então, ele tirou a máscara. Meu queixo caiu. Eu não podia acreditar no que estava vendo. Era o Ricardo. Vivo. De novo. Só que diferente. O rosto marcado por cicatrizes. Os olhos frios, calculistas. Aquele não era o Ricardo que eu conhecia. Era outra pessoa. Um monstro. E ele estava sorrindo para mim. Surpresa, Mariana, ele disse, a voz carregada de ironia. Ainda não acabou. Surpresa, Mariana, ele disse, a voz carregada de ironia. Ainda não acabou. Meu coração gelou. Aquele cara não podia ser o Ricardo. Não podia. Mas era. Os olhos, a voz, o jeito. Só que distorcido, como um espelho. Quebrado. O que você fez com ele? Perguntei, tremendo. Ele riu. Ah, o Ricardinho? Ele era fraco demais para isso. Eu só dei uma turbinada, um upgrade. Digamos que agora eu sou a versão 2.0. Ele se aproximou e eu senti um cheiro forte de queimado, de carne, de morte. Não se preocupe, Mariana. Eu não vou te machucar. Muito. Só preciso de uma coisa. Ele estendeu a mão e eu vi o que ele queria. A foto. A foto minha e do Ricardo crianças. Isso me pertence, ele disse, a voz rouca. É a prova de que um dia nós fomos felizes. Eu apertei a foto contra o peito. Não ia dar. Aquilo era tudo que me restava. Você não vai pegar, gritei. Ele suspirou. Que pena. Eu tentei ser legal. Mas você não me deixa escolha. E então, ele fez um sinal. E de repente, tudo ficou preto. Acordei amarrada, em uma cadeira, em um lugar escuro, úmido. Cheirava a mofo. Onde eu estou? Perguntei, a voz tremendo. Uma luz se acendeu, e eu vi quem estava ali. O Ricardo. E mais alguém. Uma mulher. Vestida de branco, com um sorriso angelical no rosto. Olá, Mariana, ela disse a voz. Suave. Eu sou a doutora Sofia. Vou cuidar de você. Doutora Sofia? Cuidar de mim? Aquilo não fazia sentido. O que você quer comigo? Perguntei, sentindo o medo me invadir. Ela sorriu. Só queremos te ajudar, querida, a ter o bebê perfeito. O bebê que você sempre quis. Bebê perfeito? O que ela estava dizendo? Você está louca, gritei. Eu não quero bebê nenhum. Eu quero sair daqui. Ela suspirou. Que pena. Eu tentei ser legal, mas você não me deixa escolha. E então, ela fez um sinal. E Ricardo se aproximou, com uma seringa na mão. O que você vai fazer? Perguntei desesperada. Ele sorriu. Só vou te dar uma ajudinha, para relaxar e para esquecer um pouco dos seus problemas. Ele enfiou a seringa no meu braço, e a escuridão me engoliu de novo. Quando acordei, senti algo estranho na barriga, algo se movendo, algo vivo. Entrei em pânico. O que eles tinham feito comigo? Tentei me levantar, mas estava fraca demais. Mal conseguia respirar. De repente, uma dor lancinante, um grito preso na garganta. Eu estava em trabalho de parto, sozinha, em um lugar escuro e frio. As horas se arrastavam. A dor era insuportável, mas eu não ia desistir. Eu ia lutar, pelo meu bebê, pela minha vida.
E então, finalmente, ouvi um choro, fraco, hesitante, mas era um choro. Eu tinha conseguido. Eu tinha dado à luz. Uma enfermeira se aproximou, pegando o bebê nos braços. Parabéns, Mariana, ela disse, a voz fria. É uma menina, linda como a mãe. Ela se aproximou mostrando o bebê. E então eu vi. A menina não era normal. Tinha algo errado. Muito errado. Os olhos eram vermelhos. E na testa um chifre. Um pequeno chifre. Eu gritei, um grito de horror. O que era aquilo? O que tinha acontecido com meu bebê? A enfermeira sorriu. Um sorriso diabólico. Bem-vinda à família, Mariana, ela disse. Agora você é uma de nós. E então, a verdade me atingiu como um raio. Aquele não era o filho do Ricardo. Aquele era o filho do delegado Silva. E ele estava esperando por nós. No inferno. Eu olhei para aquela criatura horrorizada, vermelha, chifruda, meu pesadelo se materializando. O Ricardo, ou seja lá o que ele era agora, sorria. A doutora Sofia, a tal cuidadora, parecia satisfeita. Era o fim? De repente, uma voz. Não a minha, nem a deles. Uma voz grossa, cavernosa, que ecoou. No quarto. Ela é minha. As paredes tremeram. Uma sombra se formou no canto do quarto. E de lá, saiu ele, o delegado Silva. Ou melhor, algo que se parecia com ele. Os olhos vermelhos, a pele acinzentada, um sorriso de puro terror. Eu te dei a vida, Mariana, ele gritou, com uma voz que não era humana. Essa criança me pertence. Ricardo rosnou. Ela é minha, eu que a gerei. Os dois se atracaram. Uma luta brutal, animalesca. Sangue, gritos, o chão tremendo. Aproveitei a confusão. Forcei as amarras, com a adrenalina me dando força. Consegui me soltar. Peguei o bebê, correndo para longe daquela loucura. Mas para onde ir? A porta estava trancada. Não tinha saída. Olhei para o bebê. Nos olhos vermelhos, vi um pedido de socorro. Ela não queria aquilo. Ela não era um monstro. Era só uma vítima. Tive uma ideia, louca, arriscada, mas era a única chance. Voltei para o quarto. Ricardo e o delegado Silva ainda lutavam, destruindo tudo. Parem! Gritei, com toda a força que tinha. Eles pararam, me olharam, esperando. Eu sei o que vocês querem. Falei, tremendo. A criança. Podem pegar. E entreguei o bebê. Eles se olharam, confusos. Não esperavam por aquilo. E então, a explosão. Eu tinha jogado uma granada, que eu tinha escondido, não importa onde. O quarto virou um inferno. Fogo, fumaça, gritos. Eu me joguei no chão, protegendo a cabeça. Quando a fumaça baixou, vi os dois destruídos, mortos, de novo. Peguei o bebê, ela chorava, assustada, mas estava viva. Saí daquele lugar, correndo. Não sei como, mas consegui escapar. Estava livre, finalmente. Mas a que custo? Olhei para o bebê, os olhos ainda vermelhos, o chifre, ali, pequeno, mas presente. O que eu ia fazer? Criar um monstro? Ou dar uma chance? Não sei. Essa é a minha história. Pelo menos, até agora. Mas a verdade é que essa história ainda não acabou. Você precisa saber o que acontece depois. Você não pode perder o próximo capítulo. Se inscreva imediatamente no canal. Não seja pego de surpresa. Esmague o botão de like agora. Mostre seu apoio e alimente o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Queremos saber o que você pensa. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos. Eles precisam conhecer este desfecho.
Este é o momento. Não espere nem mais um segundo. Só os verdadeiros fãs fazem isso.